é quase como se tivesse ali a pessoa, nós vemos obviamente o seu campo energético, nós primeiro na nossa conduta, isso não respeita a nossa conduta, então nós não fazemos qualquer tipo de invasão Exatamente. da privacidade ou do ambiente da pessoa, nem a equipa espiritual o permitiria fazer, mas acima de tudo nós vemos o campo energético da pessoa e todas as ligações que existem ali, é como se víssemos obviamente ali, vemos o campo energético, vemos o corpo astral da pessoa ali, e fazemos essa atuação juntamente com a equipa espiritual, então estamos lado a lado. Então conseguimos perceber quantos elementos da equipa espiritual estão presentes, se está mais, se está menos, qual é o nível de sustentação que existe no momento, se existe mais, se existe menos. E depois, muitas vezes, o que acontece connosco nós muitas vezes participamos no processo da cirurgia sempre de uma forma ativamente, mas muitas vezes sentimos que há mais coisas a acontecerem que o coordenador da equipa espiritual nos dita, nos fala, ok? Do que aquilo que nós efetivamente estamos a fazer ou daquilo que nós efetivamente estamos a ver. Então há mais, muitas vezes existem trabalhos noutros corpos, em conexão com o corpo astral, por exemplo, com outros corpos multidimensionais que nós umas vezes vemos, outras vezes não. E quando não vemos, chega-nos a informação do que é que esteve a ser feito. Então muitas vezes vemos... Ou às vezes até colocam uma tela mesmo. Sim, às vezes, exatamente. Tipo, isto está a acontecer, mas é noutro sítio, quase como se fosse uma TV. Mostram-nos ali alguma coisa, mesmo no próprio sítio, outra dimensão. Olha, aconteceu isto se calhar no passado, ou então um corpo multidimensional está neste sítio, é preciso se calhar resgatar, precisamos de uma terapia a mais para fazer este processo. Também acontece muito isso. Acontece muito isso. Em terapia espiritual, não tanto no processo da cirurgia, mas no processo da terapia espiritual em que nós estamos desdobrados, muitas vezes o que acontece? Há essa questão das telas, dos ecrãs, não é? Em que a pessoa está deitada e estamos a ver câmaras diferentes, e muitas vezes o que acontece? A terapia às vezes demora muito mais que o planeado, porque ali percebemos que há um processo que tem de ser resgatado de uma existência passada. Então nós temos elementos na nossa equipa espiritual que trabalham connosco, em que nós tivemos de passar por um processo de recrutamento para sermos aceitos. Ou seja, não é, olha, estas pessoas estão a fazer um trabalho espetacular, vamos ali trabalhar com eles. Não foi assim. Não. E nós sabíamos que estávamos a ser avaliados, nós sabíamos que, acima de tudo, a conduta, acima de tudo, o saber estar no sentido de nós sabermos nos proteger e nós sabermos o que projetar e o que não projetar, o que abrir, o que não abrir do nosso campo. E foi um processo de recrutamento longo. E a partir do momento em que fomos aceitos, então eles começaram a trabalhar connosco em que sentido? Eles navegam as linhas do tempo, nas diferentes linhas de existência de cada ser. Então muitas vezes há um painel que nós conseguimos ver em terapia, em que por conexão psíquica com esses elementos da equipa espiritual, que tem uma forma muito particular, muito diferente de tudo o resto, e nós percebemos, ok, nós precisamos agora da vossa energia para isto. Então nós vamos retirar um pouco de energia do vosso campo. Então eles retiram energia para se poderem movimentar, chegar, atuar. Nós vemos o que é que foi feito numa outra vida. Foi um homem, foi uma mulher, teve esta experiência, teve aquela. Resgatar, transmutar aquela energia que ficou estagnada, cristalizada, e no momento que eles retornam dizem, já está. Passem esta informação à pessoa, não passem esta. Porque muitas pessoas, às vezes acontece. Quando há situações de tivemos de transmutar ou resgatar uma energia do passado, as pessoas querem automaticamente saber o quê? E muitas vezes a resposta que vem no relatório não é relevante. Porque ou não foi mencionado. Ou não foi mencionado, porque muitas vezes nós também não sabemos. Verdade. Mas há situações, que não são a maioria, mas existem situações em que nós vemos o que aconteceu e o que foi transmutado, e a equipa espiritual, nomeadamente o representante desses elementos da equipa espiritual, passa-nos a mensagem: isto não é para ser escrito no relatório. E nós, uns dias depois, esquecemos. Sim. Porque é a informação que não fica retida. É para o momento, para trazer uma compreensão, para agregar no conjunto da terapia do que é que foi feito, mas passados uns tempos depois esquecemos. Já não nos lembramos do que é que foi feito. E ainda bem. Mas quando é algo que é para ficar escrito, nós retemos na memória, passa para o relatório. O relatório é feito, para quem nos está a ouvir e não percebe como é que a questão do relatório acontece, o relatório é feito porque nós estamos em projeção, mas ao mesmo tempo é quase como se estivéssemos a fazer psicografia. O relatório é feito, é gatafunho, é escrito.
letra corrida. Eu às vezes tenho muita dificuldade em perceber o que é que a Gabriela escreve, o que é que eu escrevo. Muita dificuldade, porque é tudo escrito corrido, quase como notas. Fez isto, passou ali, atuou aqui, atuou ali. E depois há uma segunda parte da terapia, que é concentrar no que está ali escrito, ler aquela energia e passá-lo para um texto corrido. De 2, 3 páginas de texto corrido, que enviamos por mensagem, por e-mail, como for. E a pessoa fica com o relatório de todo o processo que aconteceu na terapia. À exceção dos pontos em que ou a equipa espiritual diz isto não é para mencionar, ou a equipa espiritual simplesmente não nos passa essa informação. Uhum. Então, este processo todo Sim, acontece... e quando isso acontece, não é porque... Não vamos dizer porque não apetece. Não, porque não vai acrescentar. É só isso. E às vezes a pessoa quer por curiosidade também. Exatamente. Né? Tipo, o que eu fiz na outra vida? E às vezes isso só vem a influenciar em sentido menos positivo. Tipo uma apometria. É exato, Sim, tipo isso, exato. Mais ou menos, mais ou menos. Sim, Parecido. nós também somos formados em apometria. Sim, parecido. É parecido. Parecido. Na verdade, tudo está Conectado. tudo Tudo conectado, ligado. não é? Mas esse Sim. ponto é muito importante e as pessoas muitas vezes têm curiosidade e é compreensível. Mas esse momento já passou. A partir do momento em que nós nos conectamos com algo que já passou, estamos a ir buscar essa energia. E, ou melhor, estamos a trazer essa energia para o agora. Até que ponto é que nós sabemos que tudo o que aconteceu ali nos é benéfico? Podem haver situações que já estão transmutadas e vamos revivê-las outra vez. Então, muitas vezes, o saber informação de existências passadas, o que é que acrescenta realmente naquela pessoa? Não é? Às vezes traz mais problemas, entre aspas, faz um reviver de situações que naquele momento conseguimos transmutar, mas com a nossa realidade de hoje não vamos conseguir, se calhar. Claro. E vamos ficar com um campo conectado ao passado. O viver é o presente. O que já aconteceu, já aconteceu. O que nós temos de estar com o nosso foco é no agora. É o estar presente. Isso é que é o importante. É porque às vezes a pessoa tá com problemas aqui, nessa vida, nesse campo material. Ela não tá lidando com esses problemas de agora, daí ela vai fazer um processo como esse, de repente recebe, aconteceu tal coisa lá na Idade Média, opa, agora eu tenho mais problemas agora para pensar, a pessoa fica se sentindo culpada às vezes, né? Então acho que é super importante. Muitas vezes o telemóvel, né? Ele toca de lá para cá, daqui para lá é difícil, né? Quando você quer, às vezes vem um não interessa bem grande, não interessa, né? E eu acho que assim vai continuar por um bom tempo, verdade, né? Verdade. E aí, vocês têm essas conexões que relacionam o trabalho de cirurgia espiritual, um trabalho que conecta pessoas não só na Europa, mas vocês estão em conexão com pessoas de vários lugares do mundo, né? E é acessível pelo fator de vocês já terem explicado o que é a distância, né? Isso. E algo que conecta as pessoas, independente do idioma, é o verbo, o poder da palavra. E vocês mencionam sobre essa energia, como que forma como tem essa ligação em relação a toda essa proposta, né? É o foco, é a disciplina, é isso que nós dizemos sempre às pessoas. Pensa pelo positivo, nunca vás pelo pensamento mais difícil. Pronto, a tua vida pode não estar a andar bem, mas pensa pelo positivo, é a tua palavra. Diz, decreta aquilo que tu queres, verbaliza aquilo que tu queres e fala em voz alta. E muitas das vezes nós dizemos isso às pessoas e as pessoas, está bem, pronto, ficam tipo, se calhar isso não é assim tão importante. E isso é tão importante. E acaba por ser o processo que nós acabamos por perceber, e sabemos isso, e certamente muitas pessoas também o sabem, que quando nós utilizamos o poder da palavra, nós estamos a mudar a nossa energia, a vibração está a aumentar, acabamos por ter um campo vibracional com muito maior proteção, a nossa faixa vibracional aumenta, logo o que é que nós vamos ter ao nosso lado e ao nosso redor? Vibrações mais altas. Então as possibilidades das coisas boas e aquilo que nós queremos começam a acontecer. Não é propriamente como a questão, o segredo do livro, o segredo, mas a palavra é realmente muito importante e nós até costumamos dizer o Pai Nosso, digamos assim, em aramaico, é muito forte, porque é a palavra da altura daquela época, da língua original, em que tinha a vibração poderosa mesmo
do que significa a palavra, de quem foi que disse pela primeira vez todas aquelas palavras. Então, muitas das vezes nós até sugerimos, porque é que tu não oras o Pai Nosso em aramaico? Mas eu nem sei o que é que diz. Olha, mas tu já sabes o que é um Pai Nosso. Portanto, esta é a língua de Jesus. E lá está, nós falamos de Jesus, mas podia ser outra Podia energia ser o qualquer, Om, podia ser o Om, mantra, um mantra, ou mesmo até a própria energia pessoal, a oração mais simples ou a palavra mais simples, mas que seja dita com confiança, com força. Isso tem imenso poder. E concretiza as coisas. Exatamente. E é impressionante quando as pessoas dizem assim, não é bem assim, porque a minha vida não permite que as coisas sejam. Não, as pessoas já se estão a autossabotar. Nós podemos não conseguir chegar àquela meta que tanto queremos, mas podemos chegar até metade. Então, se nós estamos aqui no início e não chegamos até metade, já estamos a autossabotar, mas conseguimos pelo menos chegar até metade, já conseguimos fazer alguma parte. Portanto, não vamos colocar logo aquela coisa de dizer, vou estar a falar isto, para quê? Para daqui a um bocado já não me lembrar, esquecer-me. Pronto, ok, vou dizer, diz 2, 3 vezes, mas não está a sentir. Isso não tem poder nenhum. Isso é uma das coisas que nós dizemos muito às pessoas, que é co-crie a sua realidade. Sim. Não só mentalmente, mas vibre naquilo que quer para si. Em todos os momentos. Não vai acontecer uma magia, mas o nosso campo energético vai por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós emanamos. A palavra é a materialização de um pensamento. Tal e qual. Então, se nós colocarmos um pensamento, uma emoção, se a materializarmos pela palavra, nós conseguimos mudar a nossa frequência, o nosso campo energético e todos aqueles que estão à nossa volta. Então, muitas vezes, mesmo em processo de terapia, e muitas vezes colocamos isso no relatório, quando há indicação para tal, muitas vezes dizemos à pessoa, vibre na realidade que pretende. Há situações complicadas, há pessoas que estão em ciclos que elas querem sair, mas não conseguem, ou não o conseguem facilmente. Mas o que muitas vezes acontece é que quando o dizem, ou não o pensam com esse querer, como a Gabriela estava a explicar, e não é a palavra em si, é a palavra ligada ao sentimento e à emoção, e àquilo que vem no pensamento. É um acreditar, um verbalizar, sem dúvida. Claro. A partir do momento em que começamos uma frase com não, já estamos a colocar uma energia de diminuição, de retirar. Então muitas vezes dizemos às pessoas que existem hábitos da forma como comunicamos, da forma como pensamos, que impactam muito o que vibra à nossa volta. Nós vemos o exemplo de atletas, nós usamos muitas vezes este exemplo, nós vemos o exemplo de atletas que perderam o braço, perderam as pernas, continuam a competir, não se deixaram abater. É a força, é a vontade, é o querer. Este é o meu caminho, isto é o que eu quero criar agora para mim. E eu vou-me adaptar às circunstâncias, porque esta é a minha meta. Então, se essas pessoas conseguem, porque é que nós, que temos todos os membros, não poderemos conseguir? Claro. Tudo vai no foco mental. E o verbalizar isto é muito importante. Nós não precisamos de fazer um mantra do Om, como a Gabriela estava a dizer, ou uma oração cristã, ou judaica, ou qual que seja ela. Nós podemos criar a nossa própria vibração. Se nós dissermos, eu sou luz, eu sou o meu poder, eu co-crio esta realidade. E se o dissermos com foco e determinação, e com aquele querer interno, nós estamos a mudar a realidade à nossa volta. Nós estamos a mudar a nós e a tudo aquilo que emanamos. E nós sabemos que tudo funciona por atração. Então, muitas vezes uma terapia é mais do que atuar ali e resolver este problema. Uma terapia, muitas vezes, é passar este conhecimento do empoderamento da pessoa. E aquilo que ela tem e aquilo que ela experiencia, não é o terapeuta que vai possibilitar isso. Não somos nós. Como nós dizemos, nós somos o bisturi. Okay? Um bisturi por si não faz nenhuma incisão numa cirurgia. O bisturi está lá para ser utilizado pelo cirurgião que tem conhecimento para fazer o corte no sítio certo. E muitas das pessoas agradecem-nos a nós. E nós dizemos com muita humildade, mas não é a mim que tem de agradecer. Primeiro é a si, depois é a equipa espiritual. Nosso trabalho é ser o melhor canal possível. É sempre isso. Então, uma das coisas que nós trazemos à consciência das pessoas é que o poder está lá dentro. Não somos nós que o vamos alterar. A pessoa tem esse poder, só que muitas vezes está esquecido. E quão importante é, antes de deitar, não é? Como nós dizemos muitas vezes, a pessoa antes de deitar, no momento em que vai ter uma projeção,
não é? Porque toda a gente se projeta. O Wagner Borges diz muitas vezes isto. Projeção toda a gente faz, consciente nem tanto. Claro. Não é? Pode estar um bocadinho só acima do corpo. A projeção lá para fora, já existe um treino, existe todo um outro processo. Mas projeção toda a gente faz. Então, porquê que nós não vamos, antes de deitar, criar a nossa realidade? E nós dizemos muitas vezes às pessoas, antes de deitar, vibre naquilo que quer para si. Não vibre no que não tem. Vibre no que tem, no que quer. No que tem e no que quer. E onde é o caminho? Sim, e muitas das vezes, desculpa interromper, até costumas dizer, e eu também, ou até mesmo no próprio relatório, antes de deitar, coloca as mãos no centro cardíaco, transmite a energia para si, para o seu chakra cardíaco, para a sua mente, para o seu frontal, para que realmente tudo fique muito mais suave, muito Isso. mais leve, para poder até ter uma boa noite e, acima de tudo, projetar um dia melhor. Portanto, são técnicas, não é? E a Mas palavra passa é muito tão por aí, importante. por usar a palavra e a própria pessoa ter a consciência do poder que tem cá dentro. Sem dúvida. Porque passa muito por aí, porque o terapeuta não faz milagres. Não. O terapeuta, quando muito, traz à consciência uma realidade da pessoa e chama a atenção. Está aqui, agora faz. E isso aí, quem está em casa, presta atenção. Tá vendo? As chaves, as conexões, eles estão passando o que eles têm de melhor aqui. Então, dá o seu melhor também. Estamos falando de positividade. Escreve aqui positividade nos comentários. Manda para umas 10 pessoas que você quer ver bem, porque assim, quando a pessoa receber isso aqui e chegou nessa parte do vídeo, fala, olha, essa pessoa quer me ver bem, que legal. E também, lembre-se do teu like. Esqueceu lá no começo? Deixa o teu like agora. Certinho, pessoal? Vamos ter esse combinado? E vamos chegar nesse ponto, porque vocês falaram tanta coisa interessante agora, e até mesmo o poder das palavras. Muita gente fala assim, o pensamento positivo não funciona. Mas a pessoa que fala isso, normalmente ela tem algo na manga. Não, isso aqui funciona, compra isso aqui, que isso aqui vai funcionar. Mas eu sempre falo, via de fato, via de regra, é melhor falar positividade do que não falar. Você vai ficar falando negatividade? Não acredite, mas testa, fala positividade, entra em conexão. Aí a pessoa às vezes escreve, não tenho criatividade para gerar palavras positivas. Então agora, tem os dois aqui. Para essas pessoas, sugiram algumas afirmações, algumas palavras que sejam tranquilas para que a pessoa possa instalar. Estou no metrô, estou em casa, estou sem fazer nada. Vamos criar isso na mente. Então eu vou dar um exemplo que já utilizamos como recomendação a algumas pessoas e passo aqui este exemplo e depois a Gabriela passa outro. Um exemplo, por exemplo, num momento em que a pessoa esteja em conexão com ela própria, claro, se está a correr, se está a trabalhar, se está numa reunião, a atenção e o foco está noutro sítio. Então, tem de ser num momento em que a pessoa possa estar concentrada consigo mesma. E então, independentemente da crença, não é? E nós estamos aqui a passar conhecimento, não é? Tu passas muito conhecimento, muitas pessoas que passam aqui passam muito conhecimento, muita informação. Então vamos transformar a informação em conhecimento. Vamos passar a viver isso, pôr na prática. E então, uma forma de o fazer é num momento de introspeção, de conexão, ativando aqui o chakra cardíaco, não é? A pessoa simplesmente coloca, fecha os olhos. Uma nota, porque é que fechar os olhos é tão importante? Fisiologicamente, a visão consome muito processamento do cérebro. Então, quando as pessoas dizem, mas eu tenho que fechar os olhos. Não. Mas se fechar, a experiência pode ser diferente. Simplesmente porquê? Porque fisiologicamente isto ocupa muito processamento. Há muita informação a processar pela visão. Então, por isso é que muitas vezes há processos de terapias, há orações que são ditas de olhos fechados. Porque o olho fechado faz com que todos os outros sentidos fiquem mais apurados. Então, fechem os olhos. Ficam agora com a explicação de porque é que com os olhos fechados tem mais impacto. Não é? Tudo funciona, mas há processos. Então fechem os olhos e vibrem assim. Eu sou luz. Eu sou vibração. Eu sou a expressão do todo. Eu vibro no meu caminho essa mesma luz, a vibração e a prosperidade em todas as vertentes da minha vida. Só isto. Então, aqui, desconstruindo isto um pouco, não é? O eu sou luz fala da nossa essência. O eu sou vibração fala do que é que os nossos pensamentos reverberam. Eu sou o todo, porque nós temos em nós componentes das estrelas, do cosmos. Não é? E depois, qual é a nossa intenção? Vibrar luz, harmonia e prosperidade. Prosperidade não significa só dinheiro.
Prosperidade significa a energia do dinheiro, significa a energia da saúde, significa a energia da harmonia. Então, prosperidade em todas as áreas da minha vida. Muitas vezes as pessoas associam só ao dinheiro, mas não. Ser alguém próspero é alguém com muito conhecimento, que prospera na sua área, que prospera em trabalho, prospera em saúde, prospera no relacionamento com o próximo. Então isso tudo é prosperidade. Então fica aqui um exemplo para quem quiser experimentar Muito e bem. fazer, mas que o diga de coração. Sim, Essa é a claro. diferença. Escrevam aqui nos comentários já. Captaram? Escreve aqui. Vibra aqui já. Coloca aqui nos comentários. Vai escrevendo, vai tendo essa repetição aqui, né? Para criar essa energia, criar uma energia positiva, né?